sou teu e tu és minha mãe, minha rainha. Eu sou teu e tu és minha mãe, minha rainha. És minha mãe, minha rainha. Bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro com a Mãe da Misericórdia desta segunda-feira da 7ª semana do Tempo Comum. Que alegria estarmos juntos mais uma vez, através da nossa página no YouTube, Devotos de Santa Luzia, e também através do Facebook, para vivenciarmos o nosso momento de oração, o nosso momento de devoção à nossa Mãe Maria, nossa Mãe da Misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua amadíssima Mãe. Para sempre sejam louvados. Convido você, meu irmão, a iniciarmos este encontro com a Mãe da Misericórdia, nos unindo pela Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Meu irmão e minha irmã, neste dia 21 de fevereiro de 2022, a liturgia nos traz o evangelho que está em Marcos, capítulo 9, versículos de 14 a 29. E Jesus quer nos ensinar um pouco mais sobre a nossa fé. Jesus quer nos ensinar um pouco mais sobre como devemos agir e quando devemos agir em seu nome e qual é a melhor maneira de conseguirmos alcançar os nossos objetivos como cristão em cada missão que nós assumimos desempenhar. Por isso, convido você, meu irmão e minha irmã, a ouvirmos juntos com muita atenção o que o Evangelho de hoje nos fala através de Marcos. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "O que discutis com eles?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem o espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino." Levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança, e muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes, tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino disse em alta voz: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou e o menino ficou de pé.
Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: essa espécie de demônio não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Evangelho apresentado para nós hoje por Marcos nos traz mais uma realização de Jesus no meio do povo, mais um milagre que Jesus realiza à frente dos olhos daquela multidão, daquele povo que o seguia, daquele povo que o acompanhava. Nós vemos aqui, neste trecho narrado, que os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar aquele espírito mau daquele menino, ao qual vinha judiando, jogando ele ao chão, fazendo com que espumasse pela boca, enfim, vinha torturando aquela criatura de Deus. E no final eles perguntam a Jesus por que eles não conseguiram realizar tal milagre, eles não conseguiram dar àquela criança a cura que ela tanto necessitava para seguir a sua vida. E Jesus responde a eles que este tipo de espírito, este tipo de mal, não consegue ser curado, não consegue ser expulso de nenhum corpo, a não ser que seja através da oração. Então nós podemos entender aqui que aqueles discípulos de Jesus, de repente, naquele embalo da tarefa, da missão que Jesus deu de levar adiante a sua construção do reino de Deus, o anúncio do reino de Deus, a realização de curas, o perdão dos pecados que Jesus deu o poder a eles esqueceram de um ponto importante, que é a oração. A oração é o meio mais rápido que nos liga até Jesus, que nos liga até Deus, para atingirmos e conquistarmos as nossas necessidades quando suplicadas com fé e quando suplicadas a Deus pelo bem de todos nós. Então os discípulos provavelmente entenderam ali o que Jesus disse, que eles precisavam estar mais ligados em sua oração para a realização dos seus serviços. É comum em nosso meio, nos dias de hoje também, nós reclamarmos muito das coisas que às vezes não dão certo em nossa vida. E eu acredito que muitos já tiveram a experiência de parar, respirar, contar até 10 e de repente rezar um pouco. E a solução começa a aparecer, a luz começa a se acender no final do túnel e a gente consegue a graça que tanto necessitamos para aquela questão, para aquele problema. Então Jesus deixa claro aqui que a oração tem que fazer parte de todo momento da vida do cristão. A nossa vida tem que se transformar em oração para que os nossos objetivos, as nossas missões que nos são dadas, nós alcancemos o êxito necessário para agradar a Deus e para estar auxiliando, através do nosso testemunho, a vida dos nossos irmãos em nossa comunidade. Busquemos sempre estar atentos à nossa oração e estarmos atentos também ao nosso testemunho e à nossa atitude em relação à prática do amor e da misericórdia que Deus tem para conosco e nós devemos ter para com nossos irmãos. Maria, nossa Mãe da Misericórdia, interceda firmemente por todos nós, para que nós consigamos alcançar essa graça em nosso coração, para que nós consigamos entender que a vinda de Jesus foi realmente para salvar a cada um de nós, mas nós devemos acatar o que Ele nos diz, nós devemos entender e aprender com Jesus como agir com os nossos irmãos em nossa comunidade, para daí sim estarmos vivendo em paz, de maneira fraternal, de maneira igualitária um com os outros, e assim alcançarmos juntos a nossa salvação, alcançarmos juntos
a vida eterna que Deus nos promete através da aliança que Ele faz conosco com o sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. Que Maria esteja presente na vida de cada um de nós, nas nossas orações, intercedendo firmemente por cada um de nós. Amém? Amém. Meu irmão e minha irmã, rezemos juntos. Maria, minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha Mãe. Amém. Obrigado, meu irmão, obrigado, minha irmã, pela sua companhia mais esta manhã, em nosso encontro com a Mãe da Misericórdia. Fiquemos todos com Deus e peçamos que Maria, nossa Mãe, interceda junto a Ele para que Ele derrame sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, sobre cada um de nós, durante esta semana, durante toda a nossa vida, as suas graças e as suas bênçãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não esqueça de curtir, deixar o seu joinha e de compartilhar a nossa página no YouTube, Devotos de Santa Luzia, e também no Facebook, para que você também esteja fazendo parte deste projeto de evangelização e agindo conforme um cristão verdadeiro, autêntico, um filho de Deus que recebe por missão no batismo a anunciar o reino de Deus a todos os povos. Alcança de teu filho as bênçãos pra